A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os seminaristas. Prosseguindo na síntese bíblica 5, os profetas menores, agora vamos falar sobre o profeta Ageu. Propósito do seu livro: exortar o povo a zelar pela casa de Yahvé, pela casa do Senhor. O povo retornou do cativeiro babilônio e eles agora estavam dedicados a reconstruir a sua vida e deixaram de lado a casa do Senhor. Importante frisar nesse momento aqui, falar da reconstrução do templo, não significa falarmos da reconstrução de um templo que a igreja frequente hoje para cultuar ao Senhor. Na verdade, fala do zelo pela obra de Deus. Então, nós temos que comparar a nós nos dedicarmos a questões pessoais, de desenvolver-se numa profissão e deixar a obra de Deus de lado. Não, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos cuidar da obra de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Data: 520 a.C. O cativeiro babilônio ele terminou mais ou menos entre 539 e 536, alguns colocam 543 a.C., essas datas são aproximadas. Ageu profetizou durante o 6º e 7º mês do 2º ano do reinado de Dario I. Então veja que foi uma profecia curta, tá bom? Não foi uma profecia longa, que durou 6º e 7º mês, né? De Dario I, ele durou então 2 meses de profecia. O cativeiro iniciou em 605, prosseguiu com mais uma invasão em 597, a segunda leva, e em 587, 586 a.C., o templo e a cidade foram incendiados, foram destruídos. Então eles foram levados cativos, total de 70 anos eles ficaram no cativeiro, e depois então eles retornam para Canaã. Então nesse contexto histórico, é importante nós fazermos aí uma retrospectiva. Esse Dario I, ele não é aquele mesmo Dario de Daniel capítulo 6, da cova dos leões, tá bom? Ele será o 3º imperador do Império Persa, no momento em que o profeta Amós está profetizando. Então essa data é importante, 520 a.C., e falar dessa reconstrução do templo, vamos lembrar que o templo era para Israel o grande símbolo da presença de Deus. Ali estava a arca do concerto. Então eles sempre falavam, não, quando a arca estava diante do povo, os sacerdotes levando no ombro, as águas do rio Jordão pararam. Então era o símbolo da presença de Deus. Esse templo ser destruído significava que Deus realmente os havia abandonado. Então antes os profetas estavam falando, estavam anunciando que Deus iria puni-los, que Deus estava se afastando deles. Com a destruição do templo, eles tiveram uma prova disso, isso foi corroborado. E agora eles voltam para Canaã 70 anos depois. Muitos desses israelitas nasceram na Babilônia, tá bom? Então eles não tinham mais aquele apego ao templo e o símbolo do templo como a presença do Senhor. A arca do concerto não está entre as peças que Ciro permitiu que os israelitas levassem de volta. Então eles não tinham o símbolo da presença de Deus. E isso vai causar talvez até um descrédito nos israelitas de que eles deveriam reconstruir o templo. Por quê? Não tem a arca. O reinado deste Dario I aconteceu entre 521 e 486 a.C. Autor: o nome Ageu significa festivo ou festa, alegria, alegre. Ageu foi o primeiro profeta pós-exílio babilônio, tá bom? Então nós teremos os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias.
que são os 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Ele foi o primeiro. Ele foi citado por Esdras no capítulo 5, versículo 1 e no capítulo 6, versículo 14. Então vamos abrir em Esdras, capítulo 5, versículo 1, que diz: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. E também no capítulo 6, versículo 14. Por quê? Esdras e Neemias, aqueles que trabalharam na reconstrução dos muros e na reconstrução do templo, eles eram contemporâneos de Ageu. Ageu, ele fez um importante trabalho junto com Zacarias de profetizar ao povo e despertar o povo, despertar o sentimento de cultuar a Deus no templo. Quando este estava participando do processo de reconstrução de Jerusalém. Então Esdras, participando desse processo, citou Ageu. Profetizou cerca de 100 anos após Sofonias. É importante nós vermos esse intervalo, né? Sofonias profetizou um pouco antes do cativeiro babilônio, tá bom? Aí aconteceu o cativeiro babilônio e chega agora Ageu para anunciar novamente ao povo a palavra de Deus. Não é relatado se Ageu tinha nascido entre os pobres que foram deixados em Canaã por Nabucodonosor, ou se nasceu na Babilônia e veio para Canaã quando Ciro permitiu que os israelitas voltassem. Entre eles vieram Esdras, Neemias, né? Daniel não voltou, Daniel continuou na Babilônia. Daniel seria bem velhinho, Daniel deveria possuir perto de 90 anos. Ele foi para a Babilônia jovem, na primeira leva, em 605, com 70 anos de cativeiro, então ele teria aí 85, 90 anos, considerando que ele teria 15 a 20 anos quando eles foram levados para a Babilônia. Segundo a tradição judaica, ele nasceu na Babilônia e veio para Canaã após o decreto de Ciro. A palavra-chave do livro é templo, porque ele vai exortar o povo a se dedicar à reconstrução do templo e, é claro, falando da reconstrução do templo, também falar deles voltando a cultuar a Deus. O contexto histórico. Os profetas que estudamos até Sofonias são chamados profetas pré-exílicos. Eles profetizaram antes do exílio, né? Que é o cativeiro babilônico, o exílio babilônico ou cativeiro babilônico. Os 3 profetas que estudaremos agora, Ageu, Zacarias e Malaquias, são chamados profetas pós-exílicos. Eles são separados pelo cativeiro babilônio. O cativeiro iniciou em 605 a.C., prosseguiu com mais uma invasão em 597 a.C. e em 587 a.C. o templo e a cidade foram incendiados.